E aí, gente, tudo certo? Então, essa aula na plataforma do R vai ser para a gente começar a trabalhar com modelos. Então, eu vou mostrar para vocês hoje a ideia de usar modelos lineares simples, uma introdução geral. De novo, tem gente que já sabe fazer isso, então vai ser um pouco de repetição, mas nós vamos trabalhar desde o início, assim, para que serve o modelo, como é que a gente constrói um modelo, como é que a gente interpreta resultados de um modelo. E como é que a gente plota, mas eu vou postar para vocês outras aulas depois sobre plotagem, porque a gente vai plotar de uma maneira super simples hoje aí, os modelos, nada muito rebuscado, né? Bom, uh, primeiro você tem que lembrar que numa das aulas que eu postei para vocês lá, o vídeo com o PowerPoint comentado, a gente trabalhou sobre a ideia de correlação e causalidade, se vocês lembrarem, né? A gente pode ter relações de correlação entre variáveis e na nossa área, em biologia, em ecologia, muitas vezes a gente tem relação de causa e efeito, né? A gente quer predizer o comportamento de uma variável com base na outra. Quando tem essa relação de causa e efeito, a gente faz análise de modelos, né? A gente pode plotar um modelo linear, que vocês conhecem bem isso. Bom, vocês vão começar instalando um pacote aí, eu já tenho ele instalado, então eu só vou carregar, que é o pacote SARS. Tá? Então vocês instalam esse pacote aí, e daí vocês vão ter ele instaladinho, e a gente vai olhar para que ele serve. Tá? Então ele serve para isso aqui. Ele ajusta e compara modelos de relação espécies-área. Tá? Usando um tipo de inferência e tal, mas não importa agora. A gente não vai usar as funções do pacote por enquanto, porque elas são bem complexas. Tá? A gente vai usar um conjunto de dados, que é esse conjunto aqui. Quando vocês carregarem o pacote, já vai criar um objeto aí no ambiente de vocês, que vai carregar sozinho, que é esse pacote galap aqui. O que é isso aqui? Isso aqui são dados, tem 16 linhas aí a nossa matriz, né? Tem 16 registros, né? Onde tem A, uma variável é A e outra variável é S. Essa é a notação para riqueza. Né? Em ecologia a gente já comentou sobre isso. E A quer dizer área. Então o que é isso aqui? São ilhas lá do arquipélago de Galápagos. E aqui é a área da ilha. Agora não lembro se é metros quadrados ou milhas quadradas, tá? Teria que dar uma conferida ali no pacote, tem isso. E depois eu tenho a riqueza, que é o número de espécies, nesse caso o número de espécies de plantas, tá? Que tem na ilha. Daí o que a gente vai testar aqui, né, com essa aula de hoje? A gente vai testar aquela hipótese que a gente já falou várias vezes aí, que é a ideia da relação espécies-área, né? Que eu comentei com vocês que é uma das poucas leis em ecologia e tal, que quanto maior a área de habitat disponível, né, maior o número de espécies, obviamente, de um mesmo táxon. Então, lá em Galápagos é um experimento natural muito legal, porque tem ilhas de vários tamanhos, vejam, varia de 0,52 até 1.000 metros quadrados aí, né, as ilhas, desculpem, quilômetros quadrados, não é metros quadrados. E do lado tem o valor de riqueza, né, o valor de riqueza da ilha. Daí qual é que é a nossa hipótese? O que a gente quer testar? A gente quer testar se eu consigo predizer a riqueza de espécies sabendo a área. Na verdade é isso, né? Se eu for usar um modelo linear. Só que eu podia fazer uma outra pergunta que vem antes disso, se eu não pudesse estabelecer relação de causa e efeito, que era ver a correlação entre área e riqueza. Eu podia querer saber se essas duas variáveis são correlacionadas. Né? Como é que a gente faz isso? Tem uma funçãozinha do base do R, que é core test, vamos olhar o help dela, é um teste de correlação, ou melhor, a função faz testes de correlação, né? Usando Pearson, vocês já ouviram falar provavelmente de correlação de Pearson, que é o momento produto de Pearson, né? Que dá um coeficiente de correlação. Tem uma estatística tal para o teste de Kendall e tem uma estatística Rho para o teste de Spearman. Spearman é um teste de ranks, é quando os dados não são paramétricos que se usa isso aqui, tá? A gente já vai entrar nessa questão dos dados serem paramétricos ou não. Mas vamos começar testando só usando essa função. Como é que a gente usa essa função? Lembrem, leiam aqui o uso da função como é que é. E vejam aqui um default como é que é, o core test, x e y. X e y ali, ó, vetores numéricos de dados. Eles têm que ter o mesmo tamanho.
Olhem como isso aqui é importante, eles têm que ter o mesmo tamanho. Tá, olhando o nosso objeto Galápagos, que está aqui, eu tenho o nosso objeto Galápagos. Antes disso, vamos lembrar como é que eu vejo o que é o objeto Galápagos, né? Galap é um data frame, beleza? Se ele é um data frame, eu posso fazer assim, lembre, para chamar, por exemplo, os dados de área. Eu vou lá e boto um cifrão e A, e eu tenho os dados de área, né? E a mesma coisa para o dado de riqueza, né? Beleza. Daí eu vou usar, vou lá fazer o meu teste de correlação. Core test, e daí eu faço o quê? Eu boto Galap área, eu quero correlacionar com riqueza, certo? Eu vou executar isso aqui, vamos ver o que deu ali, ó, momento produto de Pearson, valor de correlação, estatística T de Pearson, 14 graus de liberdade, né? E P valor 0.2, desculpem, 0.02. Legal. Que dá os intervalos de confiança também, né? E dá o valor de correlação. O valor de correlação varia de 0 a 1. Então ele é 0,56. Ah, que legal. Então tem uma correlação significativa entre a área e a riqueza nas ilhas de Galápagos lá. Maravilha. Mas eu não vou usar teste de correlação, né? Porque eu consigo estabelecer relação de causa e efeito. Então eu vou criar modelos, né, para tentar explicar isso. Por que eu vou criar modelos? Quando eu crio um modelo, eu testo uma hipótese direcional. Eu testo uma hipótese de que tem uma variável dependente, que é a minha variável resposta, que varia, né? Que eu estou tentando observar a variação dela, e a minha variável independente, que é a variável que eu assumo na minha hipótese que vai modular a minha variável, ou modular a variação, né? Ou predizer a variação da minha variável dependente. Então aqui nos nossos dados, a minha variável dependente é a riqueza, porque eu quero observar como é que a riqueza varia em função do quê? Da área, que é a minha variável independente, certo? Tem uma notação para isso, não só no R, mas em matemática, tá? A notação algébrica que se usa para esse tipo de relação é sempre essa aqui, ó, é a variável dependente e o símbolo de til e a variável independente, que no meu caso é a área, tá? O que eu posso fazer com essa relação aqui, tá? Com isso aqui. Eu vou copiar daqui, ó, para vocês verem, só para a gente usar o valor de riqueza em função, ou sendo predito pelo valor da área. E eu vou usar a função plot. Vamos ver o que vai me dar isso aqui. Olha o que apareceu. Ó, apareceu uma nuvem de pontos ali, né? Então, está mostrando os pontos que eu tenho no meu objeto lá. Eu vou abrir o meu objeto Galap de novo para a gente ter ele aberto ali. Está me mostrando cada ponto. Por exemplo, eu tenho algum ponto aqui que tem uma área perto de 1000. Né? Vamos lá ver quem ele é. Aqui, área perto de 1000. Quantas espécies ele tem? 193. Está aqui, ó, 193. Ah, mas eu tenho um ponto que tem uma área de 600 e alguma coisa. Aqui, ó, 634. Ele tem uma riqueza de 80. Ah, é menor, beleza. Isso aqui é a base, né, é a base do que a gente vai ver depois, que é a plotagem do modelo linear. É a nuvem de pontos de da variável preditora em função da variável resposta, ou da variável independente em função da variável dependente. E pessoal, a variável, isso não varia, tá? A variável dependente é sempre no eixo vertical. Qualquer coisa diferente disso está errado, tá? Tá errado. Errado mesmo, não é assim, ah, não, eu gosto de plotar no eixo horizontal. Não, tá, não se faz isso, tá? Tá errado. Bom, aí agora tá faltando uma coisa aqui, né? Para eu chamar isso aqui de regressão ou de modelo linear. Vocês estão acostumados a chamar de regressão, talvez. É uma reta, né? É uma retinha saindo daqui mostrando a relação entre os pontos aqui. Tá, da onde vem essa reta? Bom, eu vou falar agora para vocês, a gente vai fazer um processo pedagógico aqui inverso do que muita gente usaria. Eu vou mostrar para vocês como fazer primeiro, e depois eu vou postar um vídeo para vocês, que daí não é meu, é um vídeo muito legal que explica os elementos de um modelo linear, que ele vai, naquele vídeo, o cara explica, é um matemático, né, americano, ele explica cada elemento que tem plotado num gráfico desse aqui, da onde ele vem, tá? E a origem matemática. É um vídeo bem denso, é difícil de entender,
Por isso que eu quero que vocês aprendam a fazer primeiro, e depois eu quero que vocês avancem até onde vocês conseguirem no entendimento da teoria matemática por trás, tá? Porque tem variáveis níveis de complexidade, dependendo de onde é que eu quero chegar, e vocês têm variáveis passados aí, em termos matemáticos também, que vai permitir que vocês avancem mais ou menos, e isso é muito individual, tá? Mas assim, falta a linha. Como é que a gente plota a linha? Para plotar a linha, eu tenho que ter um modelo. A minha linha de regressão aqui, ela mostra um modelo. Quando a gente bota no Excel aquela linha lá, ela tem uma equação relacionada. Né? Da onde vem aquela equação? Bom, aquela equação vem do modelo. Como é que a gente faz um modelo linear mais simples possível no R? Com essa função aqui, LM. Ó. Então, olha lá. LM é do pacote do stats, que é um pacote básico do R. Ele ajusta um modelo linear. Beleza. Olhem como é que eu uso. O uso é LM fórmula. Simplesmente isso. Tá? Depois eu tenho várias possibilidades aqui que eu não vou entrar agora com vocês. Tá? Vamos lá embaixo, no final do help da função, para ver como que o pessoal usa a notação ou a sintaxe aqui para escrever as coisas. Ó, eles botam LM e uma variável aqui e outra variável aqui. Legal. Então a gente vai testar, ou a gente vai criar um modelo para os nossos dados de tamanho de ilha e riqueza de espécies, usando essa mesma notação aqui, criando um objetinho também. Tá? Como é que eu vou usar aí essa função LM? Eu vou criar um modelo. Vai ser o meu modelo 1, certo? O meu modelo 1 vai ser LM, que é a minha função, e daí o RStudio, né, já me dá ali aquela barbada de me dizer o que ela é e tal, mas não vem ao caso aqui. E quem que eu quero botar primeiro aqui? Quero botar minha variável dependente, que é o S, certo? O S, eu boto meu símbolo ali de relação, e eu quero depois botar a minha variável independente, que é o A, que é a minha área. Tá, eu vou tentar executar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ó, deu um erro ali, objeto S não encontrado. Por quê? Porque eu não falei de onde vem esses dados aqui. Daí eu escrevo lá, data igual galap. Aí eu estou dizendo que é para ele procurar o objeto S e o objeto A dentro dos dados Galápagos. Vamos ver o que vai acontecer se eu fizer isso aqui. Ó, deu certo, não deu erro, já é um começo. Como é que eu olho o resultado do meu modelo linear? Se eu executar o objeto modelo, ele só me dá isso aqui, ó. Não me diz muito, tá? Eu tenho que usar aquela função que a gente já usou antes, que é a summary. Ele me dá o resumo do meu objeto. Então eu vou botar summary modelo 1, certo? Vamos ver o que vai acontecer, o que vai aparecer aqui. Tá, apareceu um monte de coisa. Aqui a gente vai bem devagar para entender o que apareceu aqui. Ele chamou call uma fórmula. Está aqui a fórmula. LM, fórmula igual S em função de A. Ou seja, a riqueza sendo predita pela área. Certo? Dados Galápagos. Isso aqui é interessante porque eu consigo revisar se eu fiz certo, né? Porque eu posso ter usado sem querer outros dados, ter errado meu modelo, etc. Resíduos. O que é resíduo de um modelo? Em uma frase, resíduo é tudo que não é explicado pelo modelo. E depois eu vou mostrar para vocês graficamente o que é resíduo. E lá no vídeo que eu falei que eu vou postar para vocês, tem uma explicação bem detalhada do que é resíduo, da onde que vem o resíduo, como é que calcula o resíduo. Tá? Então aqui eu não vou entrar em detalhe do resíduo. O que importa para vocês agora é o que tem aqui embaixo. Porque o que tem aqui embaixo é o que vocês geralmente vão usar quando vocês apresentam os dados lá no manuscrito de vocês. Tem aqui o famoso R quadrado. Lembram o que é o R quadrado? Já viram R quadrado? R quadrado é aquele valor que sempre aparece relacionado com um modelo linear simples. Né? E depois tem o R quadrado ajustado também, que depois a gente vai ver o que é. E aqui embaixo tem o que? A estatística F, que é super importante aparecer a estatística de qualquer teste, eu já falei para vocês, né, no resultado. Os graus de liberdade aqui, DF é Degrees of Freedom, né? E depois o p-valor. Então, primeira coisa, p-valor, 0.02. Tá, daí aqui eu já estou feliz porque o meu modelo deu significativo. Então, o que esse p-valor aqui quer dizer? A partir de agora já, que a área de uma ilha prediz a riqueza daquela ilha com um grau de certeza bem alto. Ou seja, mais de 95%, né, de confiança aqui, porque eu tenho um p-valor de 0.02 aqui, certo? A gente já vai ver o que é o R quadrado. Tá?
Aí aqui, ó, nos coeficientes também é importante, porque aparece os coeficientes da minha variável preditora, que é a área. Eu só tenho uma, né, que é a área. Eu poderia ter várias, a gente vai ver regressão múltipla na próxima aula que eu postar para vocês, tá? Mas a gente só tem uma variável aqui, uma regressão simples, né? E eu tenho para essa variável, vejam que os valores, o p-valor é idêntico aqui, ó, da minha variável A, ao p-valor do meu modelo, estão vendo? É 0,234, ó, 0,0234, é igual. Por quê? Porque toda a variação do meu modelo, ou seja, toda a variação que eu estou explicando da riqueza, está predita por essa única variável aqui, que é a área, certo? E daí aparece um asteriscozinho ali, que é o símbolo de significância, no caso aqui, que é perto do nível de 0,01, tá? E aí, dependendo do teste que eu fizer, vai aparecer diferentes níveis aí, tá? Então isso aqui é o resumo, tá, pessoal, do que é um modelo linear. Maravilha? Tá. Agora, a gente vai... desculpem, faltou uma coisinha para falar para vocês, que um outro passo da gente avaliar a significância é fazer uma análise de variância do meu modelo. E a famosa ANOVA, que vocês estão acostumados a fazer, vem daqui, tá? Uma ANOVA é um modelo linear, tá? Ou melhor, uma ANOVA é um teste de variância da variância da minha variável dependente explicada pela minha variável independente, ou variáveis independentes, né, de um modelo linear. Isso é uma análise de variância. Bom, aí o resultado da minha ANOVA está aqui embaixo. Vejam que ele vai dar um p-valor que é idêntico ao do meu modelo lá, dá uma estatística F, dá duas coisas que vocês vão aprender no vídeo que eu vou postar para vocês, que é o que é soma de quadrados e quadrado médio, tá? Que é bem importante entender o que é isso. Se vocês querem entender realmente a matemática por trás, tá? de uma análise de modelos, né? A soma de quadrados e quadrado médio, essa questão de quadrados aqui é bem importante entender, tá? Mas, de novo, isso é uma coisa extra, né? Que eu vou botar lá no vídeo para vocês. Bom, agora, sendo super simplista, assim, eu quero fazer o meu teste para saber se a área prediz a riqueza. Eu já vi aqui que a área prediz a riqueza, está aqui o meu valor de P, está aqui o meu R quadrado, legal. Agora eu quero plotar, né? Agora eu quero plotar o meu modelo, né? Tá, bom, como é que a gente vai plotar? Eu vou copiar isso aqui, tá? Para a gente plotar de novo, eu vou limpar a minha área de plotagem aqui para a gente ver o que vai acontecer. E eu vou plotar. Plotei a minha riqueza em função da minha área. Está ali a minha plotagem, beleza. Mas eu quero botar a minha linha lá. Eu quero a linha e tal, beleza. A linha tem uma função que é a bline, que bota uma linha, tá? Num gráfico qualquer. Que linha que eu quero? Eu quero a minha linha do meu modelo aqui, né? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou só copiar isso aqui, ó, e dizer que a linha que eu quero colocar é a linha desse modelo aqui. Eu podia botar o objeto, tá? Mas eu não vou botar o objeto, eu vou botar para vocês entenderem a sintaxe completa, eu vou botar a função inteira. Então, eu executei isso aqui. Olha lá, botou a minha linha. Que legal, né? Então, isso aqui já é algo que o pessoal pega e bota em um manuscrito. Se a minha hipótese era de que eu consigo predizer a riqueza de uma ilha, sabendo o tamanho da ilha, sabendo a área da ilha, eu corroborei a minha hipótese aqui. Bem legal, tá? Eu vou avançar só um pouquinho, pessoal, para... Assim, a gente vai ter uma aula só sobre plotagem, tá? Usando um outro pacote específico para plotar dados e tal, que eu acho que é importante que vocês saibam, pelo menos saber que existe para um dia fazer, tá? Mas a gente pode ir bem além disso aqui. Eu vou mostrar rapidamente para vocês como é que dá para fazer isso aqui um pouquinho mais avançado. Tá, primeiro, o que eu estou fazendo aqui? Eu copiei simplesmente a nossa plotagem inicial aqui para baixo para mudar algumas coisas, tá? Então, depois da minha plotagem da nuvem de pontos, eu vou botar alguns argumentos novos aqui. Um argumento é esse main aqui. Isso aqui é o argumento do título principal do meu gráfico. Relação espécies área. É o meu título principal. Certo? E eu quero mudar... Tá feio isso aqui, né? Tá feio esse negócio aqui. Daí eu quero mudar o meu rótulo do eixo X. Aí o comando para isso é o argumento xlab ali, xlab. Tá? O que é aquilo ali? O que diz ali no meu... O que significa, né, o meu eixo horizontal? Significa a área.
né? E eu vou colocar em quilômetros quadrados. Eu acho que não tenho certeza agora. Tá? Área em quilômetros quadrados. E eu quero mudar também o rótulo do meu eixo Y, porque está feio aquele negócio ali. E eu quero dizer que aquilo ali é riqueza de espécies. Não, riqueza vai ficar muito grande. Vamos botar número de espécies de planta. Certo? Beleza. Vou limpar o meu gráfico aqui para a gente fazer um novo. E executei isso aqui. Ó, eu já tenho rótulos agora, que legal. Relação espécies-área, área em quilômetros quadrados, número de espécies de planta. Aí a minha linha, eu não quero que ela seja preta, porque daí ela chama pouca atenção, é ruim de ver, né? Eu quero que ela seja azul. Eu vou botar col, que é para cor, tá? Blue. Por que eu estou usando aspas aqui? Porque não são objetos do R, né? Eu quero que isso aqui entre como texto, né? Então eu vou colocar minha linha lá, ó, minha linha apareceu como azul. Legal, né? Última coisa que vocês podem fazer aqui se vocês quiserem botar lá na figura de vocês as estatísticas do teste, por exemplo, vocês podem fazer isso, tá? Tem uma função do R que é super útil para quando a gente vai editar gráfico, que é essa função locator, aqui, ó. Locator, tá? Vamos dizer, deixa ela ali por enquanto. Eu quero fazer um texto na minha plotagem, aqui, tá? Eu quero botar um texto aqui. O texto vai ser orientado pelas coordenadas x e y da minha plotagem. Em algum lugar, toda essa plotagem aqui tem um grid virtual que a gente não enxerga aqui, com milhares de pontos, centenas de pontos, né? E cada pontinho daqui está nesse espaço de plotagem aqui em alguma coordenada. Só vou mostrar para vocês como é que a gente descobre a coordenada depois, tá? E que texto que eu quero botar depois do meu x, y? Eu quero botar que o meu r quadrado é igual... quanto que é o meu r quadrado? 0,3161. 0,3161. E eu quero botar que o meu... não, desculpem, nas mesmas aspas aqui. E eu quero botar que o meu p-valor é igual a... cadê? 0,02341. Certo? Tá, onde que é x e y? Vamos descobrir. Onde é que eu quero botar aqui no meu gráfico essa informação aqui? Eu vou executar a função locator e vejam que está aberto aqui, ó, no meu console. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Ele está esperando eu clicar. Vejam o que acontece com o cursor do meu mouse aqui, ó. Aqui ele continua como um texto, como um parágrafo, né, para selecionar texto. Mas aqui na minha área de plotagem ele virou uma cruzinha de alvo, estão vendo? Tá, então eu quero botar aqui, ó. Exatamente aqui. Cliquei aqui. Cliquei. E agora eu vou cancelar o que eu estava fazendo. Ó, a coordenada x é 216, a coordenada y 247. Então eu quero botar o meu texto no 216, 247. Opa, botei uma vírgula a mais. Está lá o meu texto. R quadrado 0,3161, P igual a 0,02. Então, pessoal, assim eu tenho a minha plotagem que eu, com os dados, né, do meu teste de hipótese através de uma análise de variância do modelo linear. Eu tenho um R quadrado e eu tenho um P-valor. O que é o R quadrado? Vocês vão ver isso melhor na postagem do vídeo que eu comentei. Mas de forma resumida, o R quadrado, se ele fosse igual a 1, acompanhe o raciocínio, se o R quadrado fosse igual a 1, todos os meus pontos estariam em cima dessa reta aqui. Isso seria um R quadrado igual a 1. É um modelo com fit perfeito. Todos os pontos estão em cima da reta. Agora, eu tenho vários pontos longe da reta, né? Vários pontos longe da reta. E a distância dos pontos também é bem variável, né, entre eles. Assim, grosso modo, a distância dos meus pontos de plotagem, dos meus dados, da minha linha de tendência, é o meu R quadrado. Tá? Matematicamente não é isso, tá, pessoal? É um pouco mais complexo do que isso. Tem a ver com a soma de quadrados que eu comentei. Mas basicamente é isso. Aqui a gente pode falar um pouquinho do que é também essa questão aqui, ó, que é o resíduo. Tá? O que é resíduo? Olhem esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui
ele está exatamente em cima da reta, estão vendo? Então, nesse ponto, para esse ponto aqui, eu não sei que ponto é lá nos meus dados, lá não sei qual é, teria que ver. Mas esse ponto aqui tem resíduo igual a zero. Por quê? Porque ele é 100% explicado pelo meu modelo. Esse ponto contribui zero para o resíduo do meu modelo, certo? Quanto mais longe um ponto está da minha reta, do meu símbolo de regressão aqui, gráfico, que é a minha reta, quanto mais longe, maior o resíduo. Tá? Quanto mais longe, maior o resíduo. Então, basicamente, é isso que vocês conseguem ler de uma figura que nem essa daqui. Tá? Uma figura que nem essa. O que a gente fez foi uma modelagem linear. A gente não vai testar, pelo menos não nessa aula, outros ajustes, mas se a gente olhar para esses dados aqui, parece que as espécies estão crescendo em relação à área muito rápido no início aqui, ó, e bem mais devagar depois, né? Então isso aqui parece muito mais com um modelo talvez exponencial, uma lei de potência aqui, se você consegue acompanhar meu raciocínio, né? Do que uma reta dessas linear. Se a gente testasse o modelo exponencial, provavelmente o meu R quadrado ia ser maior, eu ia ter menos resíduo no meu modelo. Tá? Bom, tudo isso que a gente fez até aqui tem um problema, que talvez alguns de vocês tenham detectado já. Lá no início, quando eu peguei os meus dados de Galápagos, expliquei ele para vocês, tal, que era a riqueza e a área, a gente já saiu dizendo que a gente ia fazer um teste de correlação, e depois eu falei para vocês que como a gente consegue assumir uma relação de causa e efeito, aqui um modelo causal, a gente ia fazer um modelo, ia testar isso com um modelo linear, né, com uma regressão. Para fazer modelo linear, eu tenho que testar se os meus dados cumprem alguns pré-requisitos. A gente já falou sobre isso, né? O modelo linear é ótimo e perfeito para testar a minha hipótese, que está super correto. Só que eu tenho que saber, antes de usar o modelo linear, se eu posso. Então, se vocês lembrarem, a coisa que eu tenho que fazer, o teste que eu tenho que fazer para isso é um teste de Shapiro, por exemplo, para saber se os dados têm distribuição normal. Né? Então, vamos fazer. Vamos ver se a minha variável dependente, é sempre a variável dependente que a gente testa, tá, pessoal? Se a minha variável dependente tem distribuição normal. Testei. Deu um p-valor de 0.005. Então isso aqui quer dizer que a distribuição dos dados de riqueza não é normal. Né? Porque a hipótese lembrem, a hipótese nula do teste de Shapiro é que os dados têm distribuição normal. Então eu rejeitei a minha hipótese nula aqui. Os dados não têm distribuição normal. Tá, o que eu faço? Me desespero? Choro? Não posso usar modelo linear. Já era. Como é que eu analiso os meus dados agora? Eu quero muito usar modelo linear, porque responde super bem a minha pergunta, né? É o melhor jeito de responder a pergunta que eu tenho de relação a espécies área é com modelo linear. O que eu faço? Duas opções. Uma opção é usar outra análise, que a gente vai aprender na próxima aula, tá? No próximo script que eu trabalhar com vocês no R, a gente vai aprender, eu já vou falar no finalzinho da aula sobre ele. Mas tem uma opção que é a gente transformar esses dados aqui. A gente falou sobre isso, lembram? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos testar a normalidade, não dos dados de riqueza, mas dos dados de riqueza logaritmizados. Se faz muito isso, pessoal. Quando eu logaritmizo os dados, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo a distância entre extremos dos meus dados. Vamos ver o que é o objeto Galápagos aqui. Está ali o objeto Galápagos riqueza, está aqui minhas riquezas, né? E vamos ver o que é o log Galápagos aqui. Ó, valores logaritmizados. Observem que tem uma coisa bem doida aqui, que são valores de riqueza entre 7 e 190, né? Então vejam que tem valores muito altos de riqueza, 300, tal. Tem valores enormes de riqueza. Vejam os valores logaritmizados, eles estão variando de 1 a 5, mais ou menos. Aqui, né? Vamos testar se esses dados são normais. Então, vamos lembrando aqui, né? Os dados de riqueza sem transformação não têm distribuição normal. E os dados de riqueza logaritmizados, aqui, ó, eles têm distribuição normal. Que legal. Vamos olhar isso graficamente, porque eu acho que é interessante para vocês entenderem.
quando a gente vai olhar um histograma, se vocês lembrarem que a gente já fez isso em uma aula anterior, o meu histograma da riqueza é assim, ó, claramente não tem distribuição normal. A riqueza logaritmizada lembra muito mais uma curva em forma de sino, né? Lembra muito mais uma distribuição normal, tá? Então, o que seria o certo de eu fazer a partir daqui, gente? Seria o seguinte, ó, seria eu pegar tudo que eu fiz até aqui, eu vou copiar aqui, e vou colar aqui embaixo, porque eu vou refazer tudo com o logaritmo da riqueza. Porque a minha riqueza bruta não é normal, né? Então vamos ver o que era o modelo 1 primeiro. Ó. O modelo 1 tinha um R quadrado 0,31 e um P de 0,0234. Vamos refazer o nosso modelo 1 com o logaritmo da riqueza. Ó, o R quadrado subiu, 0,32, e o meu p-valor diminuiu, 0,20. E se eu fizer a nova, está lá o meu valor de p, 0,20. Né? E vamos replotar as coisas. Eu não quero plotar a riqueza, eu quero plotar o logaritmo da riqueza. Né? Então vamos fazer aqui, ó, a minha plotagem final. Isso aqui nem precisa deixar aqui. A minha plotagem final é, então, logaritmo da riqueza em função da área. Né? Daí meu título continua sendo relação espécies-área. Meu rótulo do eixo horizontal continua sendo área em quilômetros quadrados, só que o meu rótulo vertical não é o número de espécies de planta, é o número de espécies de planta logaritmizado. Né? E a minha linha vai ser modelo linear de log riqueza, né, em função da área, continua azul. E as minhas estatísticas também mudaram. Né? Deixa eu ver o meu modelo ali. O meu R quadrado é 0,32. 0,32. Eu posso botar a minha estatística F também, que eu esqueci de colocar antes, que é 6,81. E eu posso botar o meu p-valor novo, que é 0,020. Então tá aí meus dados. Só que vai mudar a posição, né? Então vamos plotar de novo aqui. Plotei a minha linha, log espécies, né? E eu vou localizar agora um outro lugar. Eu quero botar aqui, ó. Então, o eixo X é 580 e o Y é 3. Então, plotei lá meu R quadrado novo, minha estatística F do meu teste e o meu p-valor. Agora sim, agora eu posso pegar isso aqui e botar no meu manuscrito, lá onde eu testei relação espécies-área, porque eu vou dizer o quê? Lá no meu método, né? Que eu testei a normalidade dos meus dados de riqueza, não eram normais. E daí o que eu fiz? Eu logaritmizei a riqueza e daí eu obtive normalidade. E daí com os dados de riqueza logaritmizada, eu elaborei o meu modelo linear, onde a riqueza era minha variável dependente, a área da ilha é minha variável independente, e essas aqui são as minhas estatísticas do meu modelo linear. Certo? Então assim, pessoal, isso aqui é o jeito mais simples da gente testar hipóteses que tenham duas variáveis, né? Aqui apenas duas variáveis, que tenham esse tipo de relação, onde eu espero que uma coisa, uma variável, defina a variação da outra, tem a relação de causa e efeito. A causa é, quanto maior a área, mais quantidade de habitat, né, explicação biológica, mais variabilidade de habitats e tal, e mais espécies eu vou ter. Então aqui eu corroborei a relação espécies-área com os dados de Galápagos ali, bem legal. Se eu quisesse fazer tudo isso que eu fiz aqui, sem normalizar os meus dados, eu utilizaria essa função aqui, ó, a função GLM. Se quiserem ir dando uma olhada, podem ir dando uma olhada, mas vai ser a ideia, o tema da nossa próxima aula do R. O que é um modelo linear generalizado? É quando eu tenho dados que não são normais e eu vou informar no meu modelo outra distribuição de erro. O que é normal num conjunto de dados não são os dados em si, ou melhor, o que tem que ser normal no conjunto de dados para que eu possa fazer um modelo linear simples, na verdade não são os dados em si. Eu testo os dados porque daí dados normais vão gerar erros normais, erros com distribuição normal. Porque o que importa é a distribuição do erro.
tá? Dos erros. E daí eu vou dizer, nessa análise de modelo linear generalizado, se meus dados não são normais, qual é a família de distribuição de erro, família estatística, né, de distribuição que eu vou usar na minha análise. Tá, pessoal? Mais detalhes na próxima aula, então. E perguntas vocês podem botar lá no módulo de dúvidas do Moodle sempre, né, que eu respondo para vocês por lá, ou me mandando um e-mail também, se quiserem, se for o caso. E eu não coloquei os scripts das aulas 2 e 3, mas em breve eu boto para vocês no Moodle lá. Então, um abração para todos e para todas.